Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, Atos dos Apóstolos capítulo 9, vou usar esse texto como uma introdução da palavra. Nós não vamos ficar praticamente nele, mas para a gente ter uma base para a nossa ministração nesta manhã, amém? Atos capítulo 9, a partir do versículo 15, a partir do versículo 15, onde diz assim a palavra do Senhor: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Amém? Só até aí. O que eu quero falar com a importância da constância na vida do cristão, né? E o significado dessa palavra constância, o significado bíblico dessa palavra, no Novo Testamento, significa estabilidade, paciência, lealdade, perseverança e firmeza. Então é praticamente você ter uma continuidade com firmeza, com lealdade, com fé, naquilo que você aceitou, né, que um dia você levantou a sua mão, aceitou a Jesus como Salvador, e você seguir essa fé com lealdade, com perseverança, e não voltar para trás. E a gente sabe que muitas pessoas, elas abrem mão do caminho de Jesus. A gente sabe que muitas pessoas, elas vêm para Jesus, ela começa uma caminhada, e a gente não sabe o motivo, muitas vezes o desânimo, às vezes por entender que pensou que era uma troca, que ele seguiria Jesus, e Jesus é obrigado a abençoá-lo. São várias situações, mas o que nós temos que entender é que essa palavra constância, ela é muito significativa na vida do cristão. Por exemplo, nós temos um exemplo de constância que é fundamental, que é o próprio Jesus. Jesus, quando ele vem à terra e se faz homem, ele aceitou o plano de Deus, com muito sofrimento, né, com muita perseguição, e ele foi constante, até cumprir o seu propósito, até chegar ao final. Ele morreu na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e por isso que nós temos vida e vida em abundância, porque assim se fez através de Jesus Cristo. Então, nós temos que entender essa importância de nós termos uma constância na caminhada com Jesus. E no capítulo 9, que nós lemos aqui, o capítulo 9 fala sobre a conversão de Saulo, que é Paulo, não é? E esse é um outro exemplo que a Bíblia nos deixa, para que a gente se espelhe quando a gente fala em constância. Paulo, exatamente esse homem que no caminho para Damasco, onde ele tinha cartas em suas mãos para perseguir cristão, matar os cristãos, prender cristão, e no caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus, e a partir dali a vida dele é transformada. Então Paulo, naquele momento, ele entende, ele compreende que para ele, Paulo, através da experiência que ele teve, para ele não tinha mais volta naquele caminho. Ele deveria seguir com lealdade,
com fidelidade, não importando o que ele sofresse. Veja que, e esse deve ser o nosso posicionamento como cristão. Lucas capítulo 9, no versículo 62, diz assim, Jesus, conversando com 3 seguidores dele, e eles começam a questionar Jesus diz para eles assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Porque aquelas pessoas que estavam conversando com Jesus começaram a colocar alguns empecilhos para seguir. Deixa eu voltar a fazer isso, deixa eu fazer aquilo, eu tenho um compromisso primeiro, depois eu venho. Então Jesus é muito claro, se você está colocando outras coisas no lugar de Deus, você não é digno de entrar no reino de Deus. Então nós temos que ter muita ciência, temos que ter essa consciência de que o caminho que nós escolhemos, é lógico, você tem a decisão de parar, mas essa decisão, ela é única, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos voltar atrás, nós temos que seguir Jesus até o final. E eu não sei, e eu espero que todos que estão aqui estejam dispostos a seguir Jesus até o final. Você está? Está disposto? Vamos em frente? Não há luta, não há vale, não há pessoas, não há nada que nos impeça de chegar até o final com Jesus Cristo. O final que eu falo da nossa caminhada nessa terra, porque depois nós iniciaremos uma vida eterna com Jesus. Então, logo após esse encontro, que Paulo, vamos usar Paulo, que fica mais claro, Paulo teve com Jesus, ele nunca mais abriu mão de seguir, porque ele entendeu, e ele compreendeu que Jesus tinha morrido por ele, e que Jesus tinha o escolhido para seguir um bom caminho. Então vamos lá, o que nós podemos aplicar, e falar a respeito de constância, e usar o exemplo de Paulo, para que a gente tenha um exemplo muito claro sobre isso. Os textos que eu vou ler aqui, são textos escritos por Paulo, e a gente vai entender que ele tinha uma vida constante diante de Deus, ele não vacilava, e ele era muito claro sobre isso. Então a constância nos leva a estar aonde Deus deseja que nós estejamos. Se você quer estar aonde Deus deseja que você esteja, tenha uma vida constante diante de Deus, não vacile, não olhe para os lados. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 9, ele diz assim: contudo, que estejamos na presença do Senhor, quer vivamos exilados dele, e o que nos interessa é agradar a Deus. Paulo está dizendo e sendo muito claro: olha, tudo o que você fizer, tudo o que você pensar, toda maneira de agir, você tem que fazer para agradar a Deus. Você sabe que isso é algo que permeia a minha vida, é algo que eu me questiono muito sobre isso, em tudo que eu faço. Senhor, isso que eu estou fazendo está agradando a Ti? E é algo que você deve se perguntar também, se a sua vida, o seu posicionamento, os seus pensamentos, o seu cuidado com os seus familiares, com as pessoas que estão à sua volta, está agradando a Deus? Veja que essa vida constância, uma constância diante de Deus, ela implica em vários detalhes que, se a gente coloca em oração e a gente começa a praticar, isso começa a ser algo normal na nossa vida. Amar o próximo deveria ser normal, ajudar as pessoas deveria ser normal, mas muitas vezes a gente encontra e coloca alguns obstáculos. Agora, o que nós estamos fazendo está agradando a Deus? Então eu vou colocar aqui para a gente falar a respeito de constância, 4 pontos na vida de Paulo, que nós podemos ter um exemplo de constância, e ele vai nos ensinar. Paulo, através da sua vida, vai nos ensinar, e aquilo que aconteceu na vida dele, vai nos ensinar. Primeiro, a constância
nos faz romper barreiras. Se você tem uma vida constante em Deus, em fidelidade, perseverança, fé, barreiras na sua vida vão cair. Vão cair. E a gente pode ver em Atos capítulo 9, a partir do versículo 26, eu vou ler alguns versículos para vocês. Diz assim a palavra de Deus: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Quando Paulo chega em Jerusalém, depois do encontro dele com Jesus, os discípulos estavam com medo de Paulo, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Paulo agora, ele lutava por outro objetivo. Antes, Paulo lutava para perseguir os cristãos. Agora, Paulo lutava para difundir, para falar de Jesus. Então agora ele tinha um outro objetivo. Paulo agora, aquela constância que ele tinha para perseguir os cristãos, agora ele tinha a mesma constância, e eu digo maior ainda, para pregar a palavra do Senhor. Então ele teve que romper algumas barreiras, né? E essa constância na vida de Paulo fez que essas barreiras caíssem. Veja só, uma delas foi o quê? A reputação que ele tinha. Veja que o texto que nós lemos aqui, os discípulos estavam com medo de Paulo. Tanto é que Ananias, quando o Senhor pede para que Ananias fale com Paulo, ele fala assim: não, eu não vou não, Senhor, esse cara aí mata cristão, ele vai me matar também. Então Paulo agora, ele tinha que quebrar algumas barreiras. Então as pessoas eram desconfiadas dele, e muitas vezes nós temos que quebrar algumas barreiras, para que as pessoas acreditem em nós, para que as pessoas confiem naquilo que você acredita. Veja bem, deixa eu colocar aqui. Não adianta você querer que alguém da sua casa ou um amigo aceite você falar de Jesus, se você não dá um bom testemunho. Não adianta você querer que as pessoas aceitem a Jesus, escutem a palavra de Jesus, se você for uma pessoa arrogante. Não é verdade? Então veja que Paulo, ao versículo 27 e 28, ou 28, fala assim: assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Veja que o testemunho de Paulo, quando ele começa a pregar a palavra do Senhor, eu creio que ele era mais corajoso ainda do que os próprios discípulos que andavam com Jesus e conheceram Jesus pessoalmente. Então ele era tinha mais autoridade para falar, porque ele entendeu o chamado dele, e essas barreiras começaram a cair, porque as pessoas começaram a confiar nele. Agora, eu pergunto para você, quais as barreiras que você precisa derrubar na sua vida? Quais são essas barreiras? Você sabe que, às vezes nem por culpa sua, mas às vezes assim, tem pessoas que assim, antes de falar com uma pessoa, ou acreditar numa pessoa, ela coloca em dúvida. Não é? Então você olha para uma pessoa e fala assim: eu não fui com a cara dessa pessoa, e você não chega perto, você não conversa, antes de conhecer a pessoa. E você sabe que as pessoas às vezes pensam isso de você também? Às vezes a pessoa vem e começa a conversar com você e fala assim: nossa, eu não sabia que você era tão legal assim. Que as pessoas fazem um julgamento, um pré-julgamento, né?
Então, muitas vezes, por causa da sua posição, talvez, dentro da empresa, né? Muitas vezes por a gente ser, até mesmo pastor, às vezes a pessoa pensa que, eu vou falar, não, a gente são, né? Nós temos que ser pessoas comuns, nós temos que quebrar essa barreira, deixar que as pessoas venham até nós. E é interessante que através do testemunho, que a palavra diz, que por exemplo, a esposa, ela ganha um marido incrédulo através do seu testemunho. Não adianta muitas vezes a gente se esforçar, porque a gente acaba sendo uma pessoa chata. Então o seu testemunho vai quebrar muitas barreiras. Tenha isso em sua vida, dê um bom testemunho. Nós não somos testemunhas de Cristo? Nós somos testemunhas de Cristo. Então o nosso caminhar, o nosso falar, vai quebrar essas barreiras. Eu não sei qual barreira você precisa quebrar na sua vida. Você sabe que a gente, quando começa a seguir a Jesus, a gente acha que a gente estava fazendo tudo certo, né? E aí você começa a ler a palavra, você começa a ouvir algumas mensagens, e você vê o quanto a gente precisa mudar. Então, antes da gente olhar para outra pessoa e falar para a pessoa que ela tem que mudar, nós temos que olhar para dentro de nós e ver aonde nós precisamos melhorar. Esse é um ponto muito importante. Então, Paulo aqui, veja que o que ele precisou fazer? Ele falou assim, não, agora eu preciso defender esse Jesus, para que essas barreiras de desconfiança caiam. E ele fez isso muito bem, né? Então ele mudou a sua reputação, ele mudou, as pessoas começaram a ver Paulo de uma outra maneira, né? E é interessante que a primeira pessoa que confiou nele foi Barnabé. Barnabé viu essa transformação na vida de Paulo, se achegou diante dele, tanto é que Barnabé que leva Paulo, né, até os discípulos. E ali começa a falar, olha, não, ele realmente se converteu, veja que realmente ele fala, ele ministra sobre Jesus de uma forma corajosa. Então essa barreira ela foi quebrada. Então a constância, né, quando você realmente é um servo de Deus, então essa constância que você tem de ser realmente uma testemunha de Jesus, vai quebrar muitas barreiras na sua vida. Você vai ver. Talvez barreiras que parecem para você tão grandes, mas quando você começar a ter uma constância de oração, de fidelidade, de busca ao Senhor, essas barreiras começarão a cair. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto aqui, a constância, uma vida constante diante de Deus, nos leva à adoração em momentos difíceis. Se você não tem uma vida constante diante de Deus, qualquer dificuldade que apareça dentro de você, diante de você, você vai esmorecer, você vai se sentir fraco, você vai achar que aquela dificuldade vai derrotar você, e você vai se prostrar diante dessa dificuldade. Mas quando você tem uma vida constante diante de Deus, quando você tem uma vida de lealdade, de perseverança e de fé em Cristo Jesus, em momentos difíceis você vai adorar ao invés de murmurar. Sabia disso? Porque é muito fácil a gente murmurar, mas quando nós temos uma vida constante diante de Deus, nós adoramos. E vamos com mais um exemplo de Paulo, Atos capítulo 16, texto muito conhecido, diz assim, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Momentos difíceis, uma vida constante a Deus, deu força para Paulo adorar no momento difícil. Porque Paulo aqui ele tinha sido perseguido, açoitado, Paulo e Silas açoitados, estavam presos, acorrentados. Se ele não tivesse uma vida constante diante de Deus, de oração, de perseverança e fé, ele não teria suportado.
mas veja que através dessa vida que ele tinha diante de Deus, as correntes se quebraram. Então uma vida constante diante de Deus, essa constância diante de Deus, ela faz você adorar, encontrar forças diante das adversidades, das dificuldades. E você vai ver que você vai encontrar essa força, e você vai adorar em nome de Jesus. Talvez você esteja passando uma luta, e você talvez fale assim, mas como é que eu vou adorar? Como é que eu vou glorificar a Deus no meio dessa luta? Mas se nós temos essa vida constante diante de Deus, você não sabe de onde, mas o Espírito Santo, como eu preguei aqui, com gemidos inabaláveis, ele vem sobre você e transforma esse gemido em oração diante do Senhor. E você vai prosseguir, você vai conseguir. O próprio Paulo, falando em Filipenses capítulo 4, falando aos Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Veja que ele é muito claro aqui, então não andem ansiosos. Uma pessoa que tem uma vida constante diante de Deus, ela não é uma pessoa ansiosa. Por quê? Ela espera em Deus. Ela sabe que mesmo no meio daquela situação, em algum momento o Senhor vai agir. O Senhor vai agir. É interessante, né, que quando a gente fala em dificuldades, a gente fala em provações, nós achamos que nós temos que fazer muitas coisas, e muitas vezes você bate a cabeça o dia inteiro, você perde noite de sono, mas o Senhor pede para que a gente ore, né, como Paulo diz aqui, mas em tudo, pela oração e súplicas. O nosso papel é orar. Como você vai entender quando Deus está fazendo algo para você, está te dando algo, está abrindo uma porta, abrindo um caminho, fazendo uma transformação? Se você não orar e não tiver uma vida constante diante de Deus, você não vai ter esse discernimento. Então uma vida constante diante de Deus nos dá esse discernimento, para entender o agir de Deus. E muitas vezes a solução está na nossa frente e nós não enxergamos. Por quê? Porque nós não temos uma vida constante diante de Deus. A nossa vida é muito volúvel. Hoje eu oro, amanhã eu não oro. Hoje eu acredito, amanhã eu não acredito. Eu falo que vou fazer e não faço. Não, mas agora eu vou ficar firme nos caminhos do Senhor. E vacilo na primeira. Então a nossa vida ela é muito volúvel. Veja que Paulo, ele foi determinado na escolha dele. Ele entendeu, né? E ele foi ministrado pelo próprio Jesus, e ele entendeu a quem ele estava seguindo. Ele sabia quem ele estava seguindo, que aquele que ele estava seguindo é aquele que abria todas as portas, quebrava todas as correntes, derrubava todas as barreiras e mostrava para ele o caminho, né? Porque Paulo, ele não dava um passo agora sem consultar a Deus, sem ouvir a voz do Espírito Santo. E isso é uma lição para mim e para você. Hoje parece que quando a gente falando hoje de igreja, falando de vamos dizer assim, a palavra que usa, né, evangélicos, né, as pessoas parecem que estão muito distantes de Deus, distante de Jesus, distante do Espírito Santo, porque outras coisas foram entrando dentro da igreja, substituindo tudo isso. Mas não se afaste de Deus, não se afaste de Jesus, e não se afaste do Espírito Santo. Tenha uma vida constante diante de Deus. Se você ora, ora mais. Se você jejua, jejua mais. Se você lê a palavra, lê um pouquinho mais. Porque isso vai abrir portas, isso vai nos dar visão,
isso vai nos dar coragem, isso vai nos dar autoridade, e a gente só consegue isso através de uma vida constante diante de Deus, perseverança, lealdade, fé, busca. A nossa parte é essa, porque o mais difícil Jesus já fez. Jesus impediu que a gente sofresse açoites, Jesus impediu que fosse colocado de nós pregos nas nossas mãos, Jesus nos impediu que a gente fosse para o inferno. O mais difícil Ele fez. O que Ele pede para nós é que a gente confie mais nele, que a gente entregue 100% a nossa vida a Ele. A gente não pode ter o nosso coração dividido, a gente não pode ter o coração metade é para um lado, metade para outro. Não, o nosso coração tem que ser 100% para Deus. O seu coração tem que ser 100% para Deus, e tudo mais Ele fará. Confia. Posso pedir algo para você? Confia nesse Deus, Ele é verdadeiro. Jesus é verdadeiro, Ele é real. O Espírito Santo, Ele é real e está aí do seu lado. E qualquer súplica que você faz agora aí, Ele entende. Ele entende. Ele recebe. Mas nós temos que ter essa vida constante diante de Deus. Vamos parar de ser crente só de domingo. Vamos parar de entender a palavra, ou de sentir a palavra, sentir a presença de Deus só no domingo. Nós temos que sentir a presença de Deus todos os dias, né? Nós temos que parar de entregar a nossa vida às coisas mundanas. Eu não estou falando aqui, tá? Quando eu estou falando aqui, um pecado extremo, não. É a gente largar. Ontem, você vê um exemplo? Ontem, eu moro no quarto andar, né? No apartamento, aí tem um prédio do lado, aí tem uma outra casa do lado que tem piscina, tudo. E no condomínio do lado tinha acho que é festa junina que estava tendo do condomínio. Gente, aí eles contrataram um rapaz para cantar uma música sertaneja, e eu estava com a pastora no quarto. Gente, só misericórdia, gente, a letra daquelas músicas. Falei, meu Deus, e você olhava assim, cheio de crianças, você fala, como é que pode uma coisa dessa? Aí do outro lado, uns garotos lá, né, que dizem que é cristão, né, mas só misericórdia, é uma garotada assim, adolescentes, né, e de repente eles colocam umas músicas também, funk, uns negócios, é terrível. E ali em casa, né, com a minha família, eu sempre louvo a Deus. Eu falo sempre para a Ana, eu falo assim, nossa, vamos glorificar a Deus, porque na nossa casa não entra essas coisas. Vamos exaltar o Senhor, porque na nossa casa ela é revestida com o poder de Deus, né? Na nossa casa não entra essas palavras torpes, essas palavras de baixo calão. Nossa casa é louvor, é adoração, né? Lógico que às vezes um se enrosca com o outro, né? Isso é normal de toda a família, mas prevalece o amor, prevalece Jesus Cristo dentro da nossa casa. Então, quando nós temos uma vida constante diante de Deus, a gente estava comentando com o Michel ontem, né, Michel? Comentando lá que nós fomos numa apresentação, eu levei minha neta, o Michel levou a filha dele, a apresentação de judô, e nós tivemos que ir para o tatame, né, Michel? Olha o mico, eu e o Michel, a minha neta me derrubando com os golpes, o Michel, a filha dele, mas a gente estava conversando sobre isso, né, e o Michel contando testemunho que a linguagem da Letícia e da Laura na sala de aula é totalmente diferente, né, das outras meninas. Já elas questionam, elas falam. Então a gente ensina, né, a criança no caminho, né, e elas não podem, a gente ensina, a gente estava falando que elas não podem abrir mão da verdade que elas têm, né? E a gente vê aqui claramente que Paulo, quando ele recebe a verdade, ele não abre mais mão daquela verdade.
Ele pagou um preço muito alto. Tanto é que o Senhor diz aqui, ó, no versículo 15, que nós lemos no capítulo 9, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Veja que Paulo aqui, ele poderia sair correndo, mas ele entendeu quem é que estava chamando ele. Você realmente conhece quem trouxe você aqui nesta manhã? Você realmente conhece o Jesus dessa Bíblia? Porque quando nós conhecemos realmente esse Jesus da Bíblia, nós não abrimos mão da verdade. Não abrimos mão da verdade. Então, uma vida constante diante de Deus faz com que essa verdade seja enraizada no seu coração. E venha o vento que vier, a palavra que vier, ninguém vai fazer você desviar desse caminho. Ninguém. Então, a nossa responsabilidade desse púlpito é mostrar a verdade para você. A verdade qual é? O Cristo, o Jesus que liberta. Esse. E se você tiver uma vida constante, Ele vai te dar força para você chegar até o fim da caminhada, em nome de Jesus, amém. O terceiro ponto aqui, a constância, ela nos leva a se posicionar, porque você vai ver que muitas vezes, muitos casos na sua vida, durante a sua caminhada como cristão, você vai ter que tomar alguns posicionamentos que talvez você vai perder alguns amigos, talvez você vai ter que deixar de ir a alguns lugares, por causa do seu posicionamento. Então a constância, uma vida reta diante de Deus, te dá coragem para você tomar esse posicionamento, para você se posicionar. Gálatas capítulo 1, versículo 10, veja aqui, Gálatas nesse momento aqui, estava sofrendo algumas interferências, vamos dizer assim, de algumas heresias, né? E sempre ao longo da história da igreja, sempre Satanás armou algumas ciladas para que o povo de Deus se desviasse, acreditasse em outras coisas a não ser a palavra de Deus. Então Gálatas capítulo 1, Paulo escrevendo aos Gálatas, diz assim, versículo 10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentado a agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Aqui Paulo é muito claro quanto ao Evangelho, quanto àquilo que ele aprendeu de Jesus. Na nossa vida diária, a gente se preocupa mais em agradar a homens ou a Deus? Veja que esses desafios, muitas vezes, vai aparecer na sua vida. Muitas vezes, durante a sua caminhada com Jesus, vai acontecer alguns desafios, aonde você vai ter que se posicionar, aonde você vai ter que mostrar, ou você é de Jesus ou não. Ser cristão é ser semelhante, se parecer com Cristo. Então eu sempre repito isso. Então, se você tiver que se posicionar diante de uma situação, vá na Bíblia e veja como Jesus se posicionaria diante daquela situação. Então o nosso posicionamento, a nossa constância, nos dará autoridade para nos posicionarmos diante de uma situação difícil. Eu não sei, talvez você tenha um testemunho que você já teve que se posicionar.
Talvez você já sofreu algum enfrentamento. E eu vejo claramente que a partir de hoje, nós vamos sofrer sim, algumas perseguições. Eu estava vendo uma reportagem ontem, onde um preparador físico da seleção brasileira de basquete feminina, ele foi demitido. Mas por que ele foi demitido? Porque ele é um mau profissional? Não. Que ele é um mau caráter? Não. Que ele abusou ou tentou violar mexer em alguma menina ali? Não. Simplesmente porque na rede social dele, ele foi contra o aborto. Ele foi mandado embora. E se isso chegasse até você? Veja bem, a opinião é sua. Se você é a favor do aborto, você é livre para pensar assim. Mas nós sabemos, diante da palavra de Deus, o nosso posicionamento. Talvez isso possa chegar até você. É uma realidade. Não estou falando uma história aqui, é uma realidade. Qual seria o seu posicionamento no lugar desse homem? Você chegaria diante do dirigente e faria assim: não, eu vou mudar a minha postagem? Você faria isso? Você manteria a sua posição? A constância e a verdade de Cristo que está no nosso coração faz com que nós tomemos uma posição porque a gente não envergonhe o Evangelho de Deus. Então essa constância diante de Deus nos leva a um posicionamento de um verdadeiro cristão. E vá se acostumando que essas coisas serão mais corriqueiras agora, tá? Hoje a gente vê em redes sociais, mas logo estará chegando a nós, e nós teremos que tomar uma posição. E eu espero que você tome uma posição diante da verdade, que é a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 11, do versículo 24 e 27, ele diz assim, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apredejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentis, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. No versículo 30, se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostraram a minha fraqueza, mas de uma janela, versículo 33, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Veja que Paulo aqui, ele fala de posicionamento, que ele não abriu mão. Ele não fala isso para se orgulhar. Ele não fala que ele sofreu açoite, que ele foi perseguido, que é apedrejado. Ele não fala isso para se orgulhar. Ele fala isso para mostrar que a constância, que quando ele entendeu a verdade, essa constância levou ele a se posicionar diante dos seus inimigos. Então poderia tirar a vida dele, mas ele não abria mão de falar de Jesus. Poderiam tirar ele de um lugar e colocar para outro, como ele fala aqui, foi muito de barco para um lado para o outro, me jogaram para lá, me jogaram para cá, me prenderam ali e aqui, mas eu não abri mão da minha verdade, eu tomei uma posição de seguir a Jesus até o fim. E vocês sabem que está faltando isso hoje?
Porque falar que a gente segue Jesus, de falar, é uma coisa. E quando vem os obstáculos? E quando vem as situações difíceis? É aí que nós provamos quem é Jesus na nossa vida. É aí que nós provamos quem nós somos em Deus. Se nós estamos realmente aonde Deus quer que nós estejamos. No centro da vontade dele. Então Paulo aqui, ele não tinha, assim, ele falava do seu sofrimento, né, como um troféu para ele. Estou sofrendo por uma boa causa. E é interessante que Paulo, ele tinha algo tão certo no coração dele, e uma dúvida ao mesmo tempo, que ele falava assim: se o Senhor me recolher, se eles me matarem, para mim será lucro. Eu estou bem, eu sei para onde eu vou, mas também se eu for, quem vai continuar o trabalho para falar de Jesus para essas pessoas que estão aqui? Veja que a verdade dele, né, a constância dele, é algo tão grande, que ele pensava dos dois lados, falava assim: poxa, eu quero estar com Cristo, mas também quero falar do amor dele aqui. Então eu vejo que hoje, o que falta para nós, para a igreja, quando eu falo igreja no sentido geral, é amar mais esse Jesus. Parece que a igreja ama mais coisas do que Jesus. Né? E vocês sabem, nós não abrimos mão aqui desse púlpito de falar de Jesus. Vocês serão vitoriosos, serão prósperos, mas pelo amor à palavra de Deus, não por amor a um objeto, uma troca, mas por amor à palavra, por amor daquele que salvou vocês, por amor daquele que pagou o preço na cruz por vocês. Então nós vamos seguir esse Jesus até o dia que ele vier buscar a sua igreja. Nós vamos amar esse Jesus, nós vamos adorar esse Jesus, e nós vamos pregar esse Jesus. Então que a vida de Paulo, né, depois você lê na sua casa a história de Paulo, e você vai ver a constância desse homem em Cristo. É uma coisa fabulosa, é um exemplo que a palavra de Deus nos deixou, para que a gente siga nos caminhos do Senhor. Então, não importa o quanto o problema era grande para Paulo, diante da soberania de Deus, Paulo tinha uma certeza, que a sua constância iria dar frutos para ele. Então Paulo, ele não se preocupava, e é interessante que o Espírito Santo muitas vezes falava para ele: Paulo, você vai para tal cidade, mas chegar ali, você vai apanhar, você vai sofrer perseguição. E ele ia, ele entendia. O texto que nós lemos aqui, Paulo e Silas estavam indo a caminho da igreja, estavam indo orar, e algo aconteceu, e eles acabaram na prisão, mas a constância fez com que eles fossem vitoriosos. E se você tiver uma vida constante diante de Deus, tenha certeza, é como a palavra nos promete: as bênçãos correrão atrás de nós. Espero que a palavra esteja falando ao seu coração nesta manhã, esteja alimentando a sua alma, para que você saia daqui fortalecido pela palavra de Deus, sabendo que o caminho que você está seguindo é o correto, é o certo, né? Seguindo a Cristo Jesus. E o ponto número 4, a respeito da constância: a constância nos dará a certeza de que fizemos a melhor escolha. Porque, como a gente sempre fala, nessa terra nós somos peregrinos, nós não somos daqui, nós estamos aqui por um propósito. O Senhor nos deixa aqui primeiro para exaltar e glorificar o nome dEle, para pregar a palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui, mostrar às pessoas feridas, caídas, quem é Jesus Cristo e o que Ele pode fazer. Então essa constância, se nós vivemos uma constância diante de Deus, nós vamos ter a certeza
E a gente pode ter essa certeza desde já, que nós fizemos a melhor escolha. Eu tenho essa certeza, falando de mim particularmente. Eu tenho essa certeza que eu fiz a melhor escolha, porque eu sei, e eu imagino, aonde eu estaria hoje, se não fosse o resgate de Jesus Cristo. Apesar de ser uma pessoa tranquila, mas eu não sei o que seria de mim, se não fosse Jesus Cristo na minha vida. E aquela questão, né? Você entrega a sua vida ao Senhor Jesus e você fala assim: por que eu não aceitei antes? Por que eu não entreguei antes? Mas não pense assim, porque sempre tudo tem um propósito diante de Deus. Veja que Jesus poderia ter alcançado Paulo antes, mas ele teve que se preparar, ele teve que se passar por tudo aquilo, para ter esse encontro com Jesus ali, né, no caminho para Damasco. E aí ele teve essa transformação e ele entendeu quem era Jesus. Então nós temos que entender que essa constância, ela vai mostrar para você, e espero que já esteja mostrando, que você fez a melhor escolha. Segunda carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, Paulo diz assim para Timóteo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Amém? Veja que Paulo agora ele tinha tanta certeza, que no final da vida dele, ele fala assim, ele chama o jovem Timóteo, que estava começando uma caminhada, e fala assim: cara, assim, eu combati o bom combate, como se ele estivesse falando assim, um dia, eu encontrei esse Jesus de quem eu prego, e eu conheci ele, e pude me entregar a ele, e eu entendi e compreendi o que ele poderia fazer na minha vida, e ele me salvou. Então, eu posso dizer que tudo aquilo que eu passei, e eu agora no final da vida, eu posso dizer, combati um bom combate, eu fui fiel, do dia que eu me converti, do dia que eu me entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu fui fiel. Aí ele tem a certeza, olha a certeza dele, agora me está reservada a coroa da justiça. Eu entendo uma coisa de Paulo. Veja que Paulo foi decapitado. As últimas horas de Paulo, eu não vejo, isso é um entendimento meu, eu não vejo como um momento de dor, momento de medo, de angústia. Paulo, pelas suas palavras, ele não via a hora de chegar, que ele estava ansioso para encontrar Jesus. A constância nos tira todo o medo. A constância diante de Jesus nos traz segurança. Paulo, ele tinha tanta certeza para onde ele estava indo, que ele fala assim: agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz. É interessante, Maria, quando ele chama Jesus o justo juiz, porque ele era perseguidor, né, de Cristo, e ele fala que Jesus agora, o justo juiz, julgou ele, não é? E eu falei, eu caí na mão dele, e olha o que ele fez comigo, ele me transformou de um assassino a um libertador. Jesus transforma Paulo de um homem que blasfemava o Filho do Homem, para ser aquele que pregava o Filho do Homem agora, Filho de Deus.
Estão entendendo o que Jesus pode fazer na sua vida? E muitas vezes tem algumas áreas da nossa vida que nós achamos que o Senhor não pode transformar, não pode mudar. A vida de Paulo, ela foi transformada totalmente. E essa vitória que Paulo recebeu é para nós iremos alcançar. Veja o que ele fala aqui, ó. A coroa reservada, o justo juiz, ele me dará naquele dia, não somente a mim. Olha que Paulo fala assim, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Mas a todos que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus e permanecem firmes na caminhada, não vacilam. E ainda ele escrevendo a Timóteo, no capítulo 4 ainda, no versículo 17 e 18 diz assim, ó: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. Veja que ele fala assim, o Senhor confiou em mim, a mim, pregar a sua palavra, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Essa certeza que nós temos que ter no nosso coração, porque muitas vezes nós murmuramos e tentamos voltar atrás, porque nós não temos essa certeza. É claro isso na nossa vida, porque se nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, é porque nós não nos entregamos totalmente a Ele ainda. Veja a certeza de Paulo aqui, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. O Senhor está contigo, o Senhor está com você nas suas batalhas, o Senhor peleja nas suas guerras. Aleluia, glória a Deus. E aí eu concluo essa palavra de hoje, quando Paulo escreve aos Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Aleluia, glória a Deus. Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, ó: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo, por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de guardar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós temos um alvo, assim como Paulo, quando ele recebe o seu chamado, ele é alcançado por Jesus, e ele entende o que esperava ele lá na frente. Ele pôs aquilo como um alvo. Eu tenho que alcançar aquele alvo. E ele fala: não serão lutas, não serão perseguições, não serão palavras contrárias, não serão homens ou dificuldades. O que me importa é alcançar o meu alvo, que é o reino de Deus. E muitas vezes eu fico pensando que esse alvo hoje, ele não está muito longe. Eu não sei quem já fez tiro aqui, mas a gente coloca o alvo e você dá alguns tiros e você vai mudando esse alvo.
É lógico, para quem não tem muita habilidade, quanto mais perto, mais fácil. Mas ao momento que esse alvo vai se distanciando, você começa a ficar mais focado para alcançar esse alvo. Eu vejo aqui que Paulo, quando ele aceita Jesus, quando ele entrega a sua vida, ele pensa: eu tenho uma caminhada até chegar a esse alvo, e eu preciso focar, eu preciso ter constância, eu não posso sair desse caminho. E ali ele prossegue, e ali ele caminha, e aí no meio desse caminho, foi o que ele relatou: veio açoites, veio perseguição, por muitas vezes ele teve que fugir para não ser morto. Mas uma coisa ele entendia: em nenhum momento o Espírito Santo o abandonou. Em todo momento ele ouvia a voz do Espírito Santo. Quando nós temos uma vida constante diante de Deus, a voz do Espírito Santo será audível. Você não terá dúvida de que é o Senhor que está falando com você. Então, ao chegar ao final da sua vida, Paulo, por sua constância, podia dizer que teve paciência, lealdade, perseverança e firmeza, e que ele cumpriu o seu chamado. Será que nós poderemos dizer, ou já podemos dizer: Senhor, eu estou cumprindo o seu chamado? Paulo escreveu essas palavras para encorajar Timóteo e a todos aqueles que lêem esta palavra, porque as verdades dessa palavra é para mim e para você. Porque não importa quão difícil pareça ser a batalha, continuaremos lutando, amém? Então, não importa quão difícil pareça a caminhada, as lutas, as perseguições, nós continuaremos lutando, porque se nós tivermos uma vida com constância, andando com Jesus, caminhando de vitória em vitória, buscando entender o que o Espírito Santo quer dizer, amando uns aos outros, mais uma vez, não importando as lutas, as dificuldades, as afrontas, todos nós poderemos dizer: valeu a pena. Aleluia. Aleluia. Que você tenha essa certeza no seu coração, que o caminho que você está trilhando agora com Jesus, você vai dizer: valeu a pena. Porque o que há preparado para mim e para você é muito melhor do que essa terra pode nos dar. É muito melhor. Então escolha a verdade, que é Cristo Jesus. Se você não entregou sua vida ao Senhor Jesus, faça isso. Se você quer ter um novo caminho, se você quer que essa verdade entre no seu coração, entregue sua vida ao Senhor Jesus. E aqui, para nós que estamos aqui, presentes aqui, e eu falo para você também, que talvez possa estar me vendo, ouvindo agora, talvez não seja nem dessa cidade, talvez você encontrou esse link e está assistindo. Se você não entregou sua vida ao Senhor Jesus, faça isso, e eu garanto para você, você vai ver coisas que você nunca viveu até hoje. Você tem
comentário aí embaixo. Se quiser, pode deixar um comentário aí, que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Faça isso. E que o Senhor te abençoe. E que você possa entender, todos nós, que a gente possa ter uma vida constante diante de Deus. E que a morte de Cristo na cruz não tenha sido em vão. Mas que nós possamos ser testemunhas vivas daquilo que Cristo possa fazer na nossa vida. Amém? Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Adore o Senhor um pouco. Se coloque na presença dEle. Aleluia. Aleluia. Fale com Ele. Se você em algum momento derrapou, vamos dizer essa palavra, se em algum momento você vacilou, o Espírito Santo está aqui agora. Fale com Ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só Tu és santo, Senhor. Não há outro encontro. Não há outro encontro. Aleluia. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Aleluia. Senhor, nós Te louvamos. Senhor, nós Te agradecemos, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Senhor. Obrigado por morrer na cruz por nós, Senhor. E agora eu Te peço, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, Senhor. Que possamos caminhar, Senhor Deus, confiando e acreditando, Senhor. Fortalece, Senhor, a nossa fé, a nossa lealdade, Senhor, a nossa perseverança, Pai. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores, Senhor. Que possamos aplicar, Senhor, as palavras que estamos ouvindo, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, se chegar mais perto de Ti. Abençoa, Senhor, a cada vida, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, os nossos filhos. Abençoa, Senhor Deus, a nossa vida profissional, Senhor, nossa vida secular. Que mesmo em momentos difíceis, que possamos levar a Tua palavra, Senhor, sem vacilar. Nos posicionando, Senhor, como verdadeiros cristãos, Senhor. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus!